fiz uma pesquisa, não procurei o que poderia ser feito em termos de acessibilidade, porque o nanismo ele não é incluído naquela cartilha de acessibilidade. Você encontra falar sobre idosos, sobre cadeirante, etc., mas pessoas com nanismo, elas não são incluídas, então elas praticamente usam o que os cadeirantes, as acessibilidades que os cadeirantes recebem, né? Porém, nem sempre eles conseguem alcançar, em termos de tamanho, assim, alcançar o que o cadeirante consegue, né? Então, vamos lá. Como nós, arquitetos e designers, podemos contribuir com eles, com as pessoas que têm nanismo, né? Incluindo eles nas nossas obras, nos nossos projetos. Como é que a gente pode incluí-los? Então, iniciando, o que é nanismo? O nanismo é um transtorno que se caracteriza pela baixa estatura da média padrão de uma sociedade. Essa estatura ela pode variar de 80 centímetros a 1,40 m. O nanismo ele tem vários tipos. Tem vários tipos de nanismos, né? Tem os mais comuns, que são conhecidos como nanismo proporcional. Isso quer dizer que o corpo ele vai crescer, as extremidades do corpo eles vão crescer num tamanho proporcional. E tem o pituitário, que é ocasionado pela glândula pituitária que sofre uma mutação, né? E esse nanismo pituitário pode ser tratado com remédios para ajudar a criança a crescer. Esse primordial, que é muito raro, né? E a criança ela fica pequenininha, assim como vocês estão vendo na imagem. E o mais comum é o nanismo desproporcional. Por que desproporcional? Porque o corpo, o tronco, ele cresce de um tamanho normal, mas as extremidades, a cabeça cresce de um tamanho desproporcional, os braços e as pernas, elas ficam pequenas. Então, ele é chamado de nanismo desproporcional e recebe o nome de acondroplasia, que é o nanismo mais comum. Então, eu procurei estatísticas sobre nanismo e não tem uma estatística. Encontrei dados de que entre 8.000 crianças nascem com nanismo, e em outra fonte encontrei que entre 20.000 nascem com nanismo. E essa acondroplasia, que é a mais comum, ela é causada por uma mutação genética. Então, qualquer pessoa pode ter filhos com nanismo, porque é uma mutação genética que acontece. Então, pode ser, é muito raro, não é muito raro, não, é muito comum pessoas que não têm histórico de nanismo na família terem filhos com nanismo e não tem histórico nenhum na família. Então, isso quer dizer que aconteceu uma mutação genética, né? E quais são as características físicas? Aqui nós podemos ler que são achatamento da parte do nariz, baixa estatura, mãos pequenas, testa proeminente, mobilidade comprometida, cifose e lordose, protusão de mandíbulas, cabeça grande, dedos curtos e grossos, arqueamento de pernas, pés planos, pequenos e largos. Eu destaquei baixa estatura, mãos pequenas, mobilidade comprometida, dedos curtos e grossos, arqueamento de pernas e pés planos, e pés e pernas curvos, porque são nesses que nós, arquitetos e designers de interiores, podemos nos focar na hora de planejar um ambiente e na hora de construir um ambiente, pensando nessas pessoas que têm mãos pequenas, dedos curtos e que não conseguem, por exemplo, alcançar uma maçaneta ou pegar uma maçaneta, um botão de elevador e apertar, ou usar um álcool em gel, ou usar um banheiro, a toalha
que tem nos banheiros públicos, digamos assim, né? Aqui estou colocando o termo correto e o símbolo. A gente não pode chamar eles de anão, porque é um termo pejorativo, e eles se sentem ofendidos. A terminação, o termo correto de se chamar são pessoas com nanismo. E esse é o símbolo que é muito pouco usado, é o símbolo de pessoas com nanismo. Geralmente a gente encontra nos locais públicos o símbolo de cadeirante, mas não encontra um símbolo de pessoas com nanismo. Em estacionamentos de shopping, supermercados, etc., você encontra símbolos para cadeirantes, idosos, grávidas, mas não encontram para pessoas com nanismo. E quais são os desafios deles diários? Alcançar as coisas, andar, tomar banho, a higiene pessoal, dirigir, girar a maçaneta de uma porta. Coisas que, para a grande maioria, são muito mais simples. Aqui eu apresento imagens que eu peguei no YouTube de uma pessoa com nanismo e os desafios que ela enfrenta. Essa pessoa, fugiu o nome dela, ela é atriz, comediante. Então, ela vai ao supermercado, ela só consegue alcançar as coisas que estão mais baixo, nas prateleiras, e as partes de cima, ela sempre tem, o que estiver na parte de cima, sempre tem que pedir ajuda, né? Mas ela comentou nessa entrevista que sempre tem pessoas dispostas a ajudá-la. Nesta aqui, essa daqui é a Paula Lima, ela é advogada e o Instagram dela é Babados da Pequena. Ela vai nos locais e mostra como ela tem que se virar para poder viver no seu dia a dia, né? O caixa eletrônico, ela já anda com o banquinho, né? Porque mesmo ela usando os caixas eletrônicos apropriados para pessoas em cadeiras de rodas, o visor fica muito alto, então a pessoa que está atrás dela consegue visualizar tudo que ela está fazendo. Então, ela usa o banquinho para poder tampar com a cabeça o visor. Os elevadores, os botões dos elevadores geralmente são super altos, ela só alcança os primeiros botões. Nessa parte, nesse guichê, mesmo para cadeirante, ainda é alto para ela. Bem, essa lei ela estabelece que no dia 25 de outubro é o Dia Nacional de Combate ao Preconceito contra as Pessoas com Nanismo. Essa é uma lei que eles conseguiram alcançar, né? Aí fica a pergunta: como nós podemos contribuir com tudo isso? Então, até gostaria de falar com vocês que ideias, o que vocês podem dizer do que nós podemos contribuir com pessoas com pessoas com nanismo, né? E que geralmente elas não são lembradas, né? A gente lembra dos cadeirantes, dos idosos, das grávidas, etc., né? Mas não lembramos dessas pessoas. Então, como é que nós poderíamos contribuir? Ter sempre em mente que elas existem, né? Sempre quando formos projetar, verificar se está numa altura apropriada para pessoas com nanismo. Se a maçaneta que a gente está colocando não está só na altura padrão, mas está sim ao alcance dessas pessoas, né?